noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Maria de Nazaré, nesta noite de sábado, onde nós hoje temos a grata tarefa de falar de algo muito caro ao nosso coração. 46 anos atrás, a Federação Espírita Brasileira iniciava a campanha permanente para espalhar a ideia da evangelização espírita para a criança e para o jovem. Essa campanha, ela é fruto de um trabalho muito sério, muito comprometido e compromissado de espíritos que vieram colocar para a infância as luzes da doutrina dos espíritos. E é com esse entendimento que eles levaram a todo o Brasil formações para que pessoas se tornassem evangelizadores. E esses evangelizadores começaram a experimentar como era trazer para a criança e para o jovem a doutrina espírita. Nós tínhamos uma surpresa, mas a surpresa eu acho que vai chegar no final. Enfim. Nós vamos começar a nossa palestra mesmo, depois Yuri inverte as coisas. Nós vamos começar a nossa palestra. Primeiro, estabilizando nosso pensamento. A gente vai chamar um dos evangelizandos aqui da casa, da turminha do ciclo 1, para fazer a prece com a gente. Não é melhor pegar uma cadeira, não? É não. Por quê? Fecha os olhinhos. Pai nosso, do que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Em vosso reino, seja feita as vossas vontades, assim na terra, como no céu. O pão nosso, Que cada dia nos dai hoje perdoai, as nossas ofensas, assim como nós. perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis Cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Um beijinho. Eu ficar um pouco mais tranquilo com você. Então, senta aqui. Vamos começar a nossa palestra com o depoimento de um espírito desesperado que está registrado por Hermínio Corrêa de Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos. Neste livro, este espírito ele faz uma declaração muito angustiante, porque ele vinha de uma série de equívocos e preparava-se para uma nova reencarnação. E ele dizia o seguinte, que era muito complicado você vir para o planeta de provas e expiações, aonde existia um trabalho muito massivo e muito organizado de espíritos que vinham combater o evangelho, combater esse evangelho utilizando o recurso de desespero. Porque é sabido desde longa data. Kardec já colocou isso na codificação, que a Terra iria passar por esse processo, que a sua humanidade, os espíritos que o habitam, iriam entrar em uma nova fase de evolução. Essa fase, ela careceria de uma renovação de atitudes, de hábitos e de pensamentos. Os espíritos que desejassem permanecer com essas ideias ficariam na Terra e aqueles rebeldes para cá. E os que rebeldes não desejassem mais, esses sim seriam retirados da Terra. Então, como recurso de desespero, os espíritos que não querem a obediência à lei de Deus começam a fazer as suas manobras para que o evangelho ele seja desacreditado,
não porque é falso. E aí é que está o detalhe. E aí que a gente tem que tomar mais atenção. Esses espíritos, eles estão muitas vezes manobrando as interpretações evangélicas para dar respaldo à permanência no equívoco. Porque vejamos bem, no momento em que eu interpreto um fato para comprovar a minha ideia, eu vou deturpar a interpretação. Isso é uma manobra. Ok? Então, essa manobra, ela acaba criando um mundo à parte. Então, é por isso que a gente, às vezes, se depara com pessoas que estão vivendo algo tão estranho que a gente para e pensa, como ela consegue viver essa mentira? Como ele consegue viver nesse estado de dormência, de um estado doentio? Como consegue? E a criatura vai buscando recursos de anestesia. A quê? A sua consciência. Somente anestesiando a consciência, o espírito não vai ter, brevemente, os ensinos de Deus latejando a sua consciência. Então, a criação do mundo, de um mundo à parte, ele vem reforçado, contemporizado pelos espíritos que querem permanecer dominando os outros e permanecer no seu estado de viciação. Então, muitas vezes a gente vai encontrar em todas as correntes filosóficas, religiosas, pessoas que estão obstinadas a esse fato. O que está sendo feito por esses espíritos é um ato que é descrito no livro de Hermínio como uma fala perfeita. Fomos valentes para errar, mas somos covardes para enfrentar essas consequências do erro. Então, o adulto, quando ele quer permanecer no erro, ele ou admite, como uma pessoa que a gente conhece, eu vou morrer mesmo, eu quero nem saber, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou comer, até morrer. Ou então, morreu, acabou, eu vou curtir. O adulto, quando quer se enganar, ele tem esse mecanismo de fuga. Até que a morte venha, balance as estruturas dele e ele perceba que nada, além do corpo físico, acabou. Os problemas permanecem. A necessidade de renovação permanece. E a lei de Deus permanece inalterada. E como Deus, nas palavras de Jesus, sendo nosso Pai, estabeleceu como lei irrevogável a reencarnação. Repetir, refazer, reequilibrar, repetir, até que o aprendizado tenha se estabelecido. E nesse processo de repetição, todos os espíritos são obrigados
a passar pelo estado de infância. Não é opcional. Nos mundos, a gente vai ter uma variação entre a quantidade de tempo que o espírito leva para sair do estado de infância. Mas todos, a infância existe. Menos os mundos felizes, né? Que já estão como Jesus. Então, para que serve o período de infância? Para quê, né, Júlio? Para quê? Questão 340 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: por que o espírito tem que passar pela infância? Será que já não podia nascer adulto? E os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Nunca nos esqueçamos disso. Reencarnar com o objetivo de aperfeiçoamento. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Olha a situação. Vamos por partes? Essa resposta merece uma análise bem fatiada. Primeira coisa, objetivo de aperfeiçoamento. Quando a gente aperfeiçoa, dói? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha, Júlio? Cortar o cabelo dói? Para mim não dói. Depende. Existem pessoas que têm transtornos. E o barulho da máquina ou o trique da tesoura é agoniante demais e chega a doer. Para outras pessoas, não dói. Ter o rosto cheio de espinhas, dói? Dá uma coceira e dá uma vergonha às vezes quando está inflamado. Dá uma vergonha de nem falar. Fica bem quietinho, né, Gil? Para outras pessoas, passam pela puberdade sem que isso aconteça. Mudar dói. Varia. Se for aquele defeito, vamos mudar de palavra. Se for aquela ação, aquela ideia que a gente é mais apegado, que a gente não quer largar do osso, vai doer. A gente vai espernear, igual a criança querendo doce no supermercado, na seção de doces. Aquele corredor é horrível. Para as crianças é ótimo, para os adultos é um terror. Porque espíritos imperfeitos, que todos somos, por enquanto, ainda somos muito apegados aos nossos confortos. E o Evangelho não propõe conforto. O Evangelho propõe mudança. O Evangelho invoca a todos aqueles que desejam seguir Jesus, pegar a sua cruz e segui-lo. Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. Mas a cruz, quem tem que carregar somos todos nós. Então, estamos reencarnados, agradeçamos aos nossos pais, porque a fila ainda está um pouco extensa. O espírito, durante o período da infância, é mais acessível às impressões. Por quê? Durante o processo de planejamento reencarnatório, todos os espíritos vão poder opinar de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua inteligência na sua próxima vida. Escolher seus pais, escolher o tipo de corpo, escolher o tipo de provas
a depender do seu nível de consciência. Mas ele não está só. Irmãos nossos muito mais experimentados vão colaborar conosco nesse planejamento. E durante o processo, a gente vai ter o nosso perispírito diminuído até o formato de um bebezinho. É o que está descrito como perturbação espiritual. Nesse processo, o espírito perde a consciência de si. Entra como se fosse num estado de dormência. É nesse momento que as lembranças de suas vidas passadas são adormecidas, são anestesiadas. Mas não as perde, apenas não conseguirá acessá-las por um bom tempo. No momento em que ele é ligado ao corpo físico, aquele espírito só vai conseguir se manifestar de acordo com a maturidade dos seus órgãos. Então, por isso, o bebezinho que está aqui no Brasil, que no seu entorno tem pessoas que só falam português, ele vai aprender português. O mesmo espírito, se ele nascesse na Noruega, ele iria aprender norueguês. Se ele nascesse na Inglaterra, como muita gente tem inveja porque não nasceu, ele vai aprender inglês. E assim em toda e qualquer região. O que nascer naquele, ele vai aprender língua, costumes, comidas. E à medida que o seu corpo se desenvolve, ele começa a ter a capacidade de exprimir-se. Mas no período da infância, ele ainda não conseguirá acessar exatamente a potencialidade do seu espírito. Para quê? Nesse período, ele receba com mais facilidade as orientações para o seu melhoramento. Deus, que tudo sabe, escolhe, permite que o espírito nasça aqui ou acolá, a depender da sua necessidade. Senhor, eu fui muito mal, eu castiguei, eu matei, eu roubei. Eu quero nascer na África, que nem um menininho que passa fome e morrer com 2 anos de idade. Os planejadores vão permitir? Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você seja destinado a nascer no Brasil. Se você fez os outros passar fome, você pode ser destinado a construir uma forma de que muitas pessoas tenham acesso à comida. Não é apenas pela dor que se constrói. E é justamente isso que essas crianças têm que compreender. Elas estão prontas. Elas vêm cobertas com a inocência para abestalhar os pais irresponsáveis. Quem consegue ficar parado diante de um bebê chorando? No mínimo dá uma agonia no ouvido. Se não tiver com fone, né? Fone de ouvido. Fone de ouvido. Dá uma agonia e o instinto que guardamos dos animais pede que a gente faça algo para aplacar aquele choro, que é a única forma de expressão que ele ainda tem. À medida que cresce, ele pede limites. Ele tem que aprender o que pode e o que não
pode. E todas as crianças, as que aqui estão, podem balançar a cabeça se sim ou se não. Se eu vou falar uma inverdade. Todas as crianças compreendem muito mais do que os adultos pensam. Elas mapeiam quem é que cede mais fácil o quê. A quem eu peço chocolate? A meu pai ou a minha mãe? A quem eu peço o celular? A meu pai ou a meu tio? Quem eu peço para sair? E ele vai mapeando o quem ele pode e o quê. E qual até aonde pode. Só que, nesse mapeamento, há também a criação de estratégias para amolecer os corações mais duros. Então, é um tal de mãe, mãezinha, ô coisinha linda do meu coração, chuchu da minha vida, venha cá, deixa eu fazer um cafuné em você, me dá um abraço, me dá um cheiro. Aí, o adulto que já foi muito seduzido, que é que você quer? Não venha me alisando, não. Diga logo o que é que você quer. Não, sabe por quê? Aquela roupa que eu queria está em promoção. Eu pesquisei. Eu queria tanto. Mas, e aí? Hoje eu não quero ir para a evangelização, não vou para a igreja, não vou para a missa, não. Por quê? Porque eu quero ficar assistindo televisão. Não porque eu tenho que zerar esse jogo. Não porque eu não estou afim. E aí? Finalzinho da resposta. Os responsáveis por eles devem auxiliar no adiantamento, contribuir nesse adiantamento. Nós adultos, os nossos atos têm sido de forma conscientes. Nós temos tido a responsabilidade suficiente para sair do nosso descanso. É real. Às vezes chegamos cansados de um dia de trabalho duro, sol quente. Estamos no Nordeste, afinal. E só queremos nos deitar, assistir um pouquinho de televisão, tomar um banho, jantar. Mas, sob nossa tutela, tem alguém em processo de crescimento, que pede, que exige atenção, repetição. Educar não é um processo fácil, é trabalhoso. E eu digo do fundo do meu coração, é muitas vezes chato. A gente fala uma vez, tira a mão da boca. A gente fala 2. A gente fala 3. A gente fala 15. E a pessoa continua a fazer a mesma coisa. Imagine os nós. Agora vamos lembrar? Nós já fomos assim. E aqueles que nos educaram passaram pela mesma coisa. Então, esse processo, por mais lento, por mais trabalhoso que seja, é o momento. Quando estiverem adultos, não mais. Está aqui, Leia. Não mais vamos conseguir impregná-los com os bons hábitos. É a hora de ver o que a gente plantou, se deu algum significado, se mudou alguma coisa.
Quando, passando pela idade de 7, 8, alguns espíritos um pouco mais jovens, o espírito vai assumindo a sua realidade. A capa da inocência vai começando a cair. E os pais se assustam. Meu Deus, ele não era assim? Era educado, era um lorde. Agora está uma peste? O que foi que aconteceu? Deu ruim. O que foi que ele comeu que deu tão ruim? Não se assustem. A adolescência vem, a bomba de hormônios vem, mas também é o espírito começando a assumir-se, fazendo o balanço. Peraí, quem eu sou, o que eu recebi, o que eu vou construir a partir daí. É um momento muito complicado, de muito diálogo, sim, entre pais e adolescentes, entre responsáveis e adolescentes. Mas tenham calma, passa. Em nome de Jesus, passa. E você vai ver o seu filho, o seu companheiro, se tornar um adulto que pode usar o que você deu e pode não usar. Para que a nossa consciência não nos perturbe. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Façamos hoje, enquanto eles estão sobre nossa tutela, enquanto eles estão sobre nosso teto. Porque a vida, ele ou ela encontrará outros professores. E eles podem não ser tão amáveis quanto nós. Existe na nossa sociedade um movimento que está sendo muito combatido pelos psicólogos, que é essa necessidade dos adultos estão demonstrando de se fazerem amados por crianças. Pegando algumas palestras de Rossandro Klinger, que é um psicólogo que está muito divulgado, a gente tem esse livro aqui dele, maravilhoso, que ele conta vários casos. Help, Eduque-me, que vem reforçar ele traz os exemplos dessa questão de Kardec. São vários e vários casos clínicos dele, não são inventados, só os nomes que ele modifica. São reais, de pais e mães, tios, que chegam no seu centro, no seu consultório, pedindo ajuda, porque não sabem mais o que fazer com seus filhos. Os pais querem que eles amem. E Rossandro vai explicar. Amor é um sentimento complexo. A criança não tem a capacidade de amar. Não tem. É um sentimento que ele vai conseguir muitos anos depois. É por isso que a criança, quando a gente nega, você não presta, eu te odeio, você é feio, e por aí. E aquilo, em alguns adultos, fica se remoendo. Mas eu faço tudo, na hora que eu digo não, o meu filho me veio com 7 pedras. Mas está no estado de infância. Quem é o adulto da história? Quem já está com o seu cérebro, com a capacidade de exteriorização completa, é o adulto, é o responsável. E a gente vê adultos e crianças se trocando.
Quando a gente compara, peraí, quem é a criança da relação? Olha, se você me der um beijo, eu lhe dou um chocolate. Até eu. Por um chocolate, se for aquele diamante negro? Oxi, não, Célia? Só do bom. Entenderam? A dificuldade, a carência que o adulto está tendo. Racionalizar é necessário. Compreender é necessário. Renovar-se é imperioso. Ser pai, ser mãe, é uma tarefa dificílima. E ainda tenho criaturas que querem pagar todos os pecados numa vida só. Aí vem ser evangelizadores. Já não basta os problemas que tem em casa, ainda vem arranjar mais. Vem para um centro espírita, tem que estudar durante a semana, tem que produzir material, porque se a aula não for interessante, as crianças não vêm. E se deparar com outros mundos, com outros problemas e construir um caminho para que essas crianças e esses jovens compreendam o farol da nossa humanidade, aquele que veio iluminar as nossas vidas, Jesus. Cada vez que a gente fala de Jesus perto de uma criança, cada vez que a gente exemplifica nos nossos atos o que Jesus ensinou, a gente está dando a possibilidade de aquela criança e aquele jovem errar menos. Quanto mais cedo as crianças tiverem acesso a esses conhecimentos, mais fácil será cometer menos erros. E dia virá em que vai se extinguir por completo as reuniões de desobsessão dos centros espíritas. Porque os espíritos não adoecerão mais. Terão mais facilidades, terão mais ferramentas para conseguir perdoar. Não precisarão mais perseguir. Não vamos ter mais pessoas com uma fila de espíritos cobradores. Então, para que desobsediar? Não será mais necessário. É para ontem? É para amanhã? Não. Mas chegará o dia. Porque está dito que o processo de evolução não é estanque. Não somos nós que determinamos a lei de Deus. A lei de Deus é que determina o momento de basta. E esse processo já se vem desde que o Espiritismo chegou na Terra. Então, meus irmãos, tenhamos consciência da necessidade imperiosa de renovar. Se vocês puderem, se vocês tiverem acesso a criança e algum jovem, encaminhe para a evangelização. Não tenho, mas quero ajudar. Como é que eu faço? Olha, a evangelização tem lanche, a evangelização precisa de pessoas para apontar lápis, para fazer cartaz, fazer desenhos, para tocar violão. Trabalho não falta. Sintam-se à vontade. Maria receberá a todos.
Agora, nossa surpresa. Surpreendente. Por favor, nossa surpresa. Chega. Conturbado, suplica a paz. A sociedade em desalinho pede equilíbrio moral. O lar chama por desavenças da harmonia. O homem necessita das diretrizes da educação. Comunidades religiosas desafiam a falta de fé. Berçários da instrução se estilam, baldos de idealismo. Oficinas do progresso se transformam-se em agentes de destruição. A Terra parece assemelhar-se a uma Babel de dimensões agigantadas. Geram-se quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia. Busca-se a paz e fomenta-se a guerra. Exalta-se o amor e estimula o ódio. Louva-se o trabalho e serve-se a preguiça. Fala-se em ordem e abraça a desordem. Busca-se a luz e multiplica-se a treva. Enaltece a fé e encaminha-se em descrença. Invistam-se num processo material e ouvida-se o plantio moral. Prosseguimos, de fato, entre paradoxo de aflitivas consciências. Nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. O momento atual aguarda a ação decisiva do bem. Deploram as expectativas da inércia. Não basta analisar. É inadiável construir o futuro. Na forja do presente. Arrola sombras em iniciativas de luz. Significa somar trevas. Evitemos a contabilização das angústias que desesperam o presente. Esforcemo-nos pela disseminação da moral cristã, que clareará o porvir. Jesus, o operário de Deus, está a postos construindo seu reino de esperanças na terra. Apresentamo-nos como colaboradores do Cristo na obra de redenção do mundo. O Mestre convoca seus discípulos à divulgação do Evangelho. Os tempos são chegados. Eis que surge o momento de investirmos no amor, para que o amor se multiplique em benefício do amanhã. Sementeira de agora, promessa para depois. Plantio. Encare as janelas de seu mundo interior, para que o sol do Evangelho lhe amplie as potencialidades do ideal da confiança em Deus. Repare nas gerações de agora. São desafios a sua participação na melhora do amanhã. A criança e o jovem reclamam a direção do bem. Evangelize, coopere com Jesus.